Hoje eu quero compartilhar com você, ou melhor, eu não quero compartilhar contigo, eu tenho que compartilhar com você, é diferente. Porque é um depoimento sobre gota de orvalho, sobre Ho'oponopono que não dá, entre tantas pessoas que me procuram, tantas pessoas que mandam suas histórias de vida, suas práticas, e às vezes eu não consigo ler de todo mundo, às vezes eu não consigo, como eu falei em outro vídeo, eu não tenho assim, são muitos depoimentos e eu não consigo, se eu fosse fazer um vídeo para cada um, era muito vídeo que eu tinha que fazer todos os dias. Então é o seguinte, gente, é muito profundo, preste atenção nos detalhes e na história de vida dessa menina e consequentemente da mãe dela e da família dela. Essa menina, quando ela, Carolina, é o nome dela, quando ela tinha 5 anos de idade, o pai dela saiu de casa. Ele era casado com a mãe dela, saiu de casa sem dar satisfação e nunca mais voltou. E a mãe dela não entendeu nada por que ele tomou essa atitude, porque eles não tinham brigado, eles não tinham. Não estavam. Ela, aparentemente a vida deles estava normal. Ele simplesmente sumiu, desapareceu. Foi muita dor que a mãe dessa menina passou, sofreu muito, muito mesmo. E por conta disso, o pai dela foi buscar ela, quitou as contas que ficaram pendentes da casa, pagou o aluguel dela que estava pendente, enfim, trouxe a filha de volta para morar com ele, com a esposa, isso no caso os avós dessa menina. E ela começou a trabalhar, a mãe dela, ela era pequenininha, a mãe dela começou a trabalhar para poder ajudar na criação dela em casa, que não faltava nada para ela, que os avós proviam tudo. Porém, a mãe dela começou a trabalhar, enfim, para tocar a vida da melhor maneira. O tempo foi passando e esse homem aparecia, o pai dela aparecia às vezes uma vez por ano e levava sempre presentes para a filha. Só que ela raramente via o pai, porque o avô dela não permitia. O avô dela não permitia, tinha um ódio mortal do pai dela e não queria de jeito nenhum, a mãe não queria, a avó não queria que ninguém se aproximasse, que o pai dela se aproximasse dela. Tanto que os presentes que o pai dela dava, o avô dela dava para alguma outra criança e esses presentes nunca chegavam para ela. Enfim, uma vida inteira ouvindo que o pai não prestava, que o pai era desumano, que o pai abandonou, enfim. Naturalmente a família se ressentiu demais de tudo aquilo que aconteceu e não perdoou, não perdoava de jeito nenhum a atitude daquele homem. Enfim, quando ela cresceu, ela não comentava nada com a mãe dela. Não comentava porque ela sabia as consequências se ela fosse comentar com a mãe dela sobre por que aconteceu e como seria se ela encontrasse o pai, para perguntar, né, para entender na cabeça dela o que de fato levou a ele tomar aquela postura de vida. Aí ela conheceu o Ho'oponopono. Os avós dela, nesse meio do caminho, faleceram e ficou só ela e a mãe dela morando na casa dos avós. Ela trabalhando o dia inteiro, estudando. A mãe dela também trabalhava. Ela se viu um pouco, mas ela disse que quando ela aprendeu a fazer Ho'oponopono, ela logo começou a praticar. E isso faz uns 2 anos que ela começou a praticar Ho'oponopono, de identidade própria. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ela viu depois, um dia de folga dela, ela disse, Vânia, eu vi seu vídeo no YouTube e de repente eu comecei a fazer um Vâniaflix e passei a entender tudo que você falava em relação ao Ho'oponopono com mais profundidade. Tinha vídeos que eu precisava assistir 2, 3 vezes, enfim. Mergulhei no conhecimento do Ho'oponopono e da gota de orvalho. Que eu fiz? Isso tudo ela falando para mim. Ela escreveu o nome do pai dela em um papel, o nome completo do pai, em um papel, e começou a bater com um lápis, com a borracha, no nome do pai dela, proferindo gota de orvalho. E ela disse, Vânia, quando eu vi você explicando a gota de orvalho e eu vi a harmonia que a gota de orvalho desencadeou na tua casa, e eu me inspirei e comecei a praticar, e tudo na minha casa, as roupas da minha mãe, eu no guarda-roupa da minha mãe. Isso, Vânia, sem minha mãe saber de nada, minha mãe mal sabe que eu
pratico o Ho'oponopono. Uma vez eu disse para ela que sobre o Ho'oponopono, mas a minha mãe é uma evangélica muito determinada e eu resolvi não falar mais nada. Tudo bem, a senhora com as suas crenças e eu com as minhas. Tudo bem, tudo bem. E ela começou a praticar o Ho'oponopono direto, trabalhando nela, vida, encontrou meu vídeo na internet e começou a praticar da gota de orvalho. A gota de orvalho, ela disse que quando ela limpava a casa, ajudava a mãe, tudo no gota de orvalho, ia para trabalhar, gota de orvalho, voltava ao trabalho, sim, sempre nessa vibe. Antes de dormir, batia com lápis, com a borracha, no nome do pai. Quando acordava, a primeira coisa que ela fazia, gota de orvalho, gota de orvalho. Toda vez que ela lembrava, gota de orvalho no nome do pai. Completo, ela escrevia o nome do pai completo e batia com o lápis, com a borracha, todos os dias, várias vezes por dia. E ela, Vânia, quando eu não estava em casa, e tipo assim, eu ia almoçar, saía para almoçar, do trabalho para almoçar, e eu fechava os olhos assim alguns minutinhos e pensava em mim batendo com o lápis, com a borracha, naquele papel onde lá estava escrito o nome do meu pai. Gente, fica comigo até o final. Você vai adorar. Bom, um belo dia, passado uns 2 meses e meio, 3, não faço ideia de quanto foi. Um belo domingo, eu estava de folga, sentada, tomando sol, na área externa da minha casa, de frente para a rua. O meu pai apareceu no portão e pediu para conversar comigo. Minha mãe estava dentro de casa e não viu. E eu fui conversar com meu pai. Aí ele perguntou para mim, a primeira coisa que ele perguntou para mim foi dos meus avós, e eu falei para ele que os meus avós tinham falecido. Ele falou, eu sei que os seus avós faleceram. Eu sinto muito, porque eu sei que eles cuidaram muito bem de você, como cuidaram da sua mãe. E eles começaram a conversar. De repente a mãe saiu no portão e começou uma grande confusão. A mãe começou a xingar ele, mandar ele embora. A minha mãe, ela falou assim, Vânia, minha mãe perdeu completamente a linha quando eu vi meu pai conversando comigo no portão. E ele tinha chegado de moto. Uma moto pequena, acho que era a bis. Ela falou assim, não deu nem tempo de ver direito. E ele falou que queria dar aquela bis para mim de presente. Aí minha mãe começou a xingar ele, dizendo que não precisava de nada dele, porque nunca precisou. Enfim, aquelas confusões de família que você entende, que você deve saber, né? Aí ele olhou para minha mãe e falou assim, olha, eu sei que você está com raiva, que você nunca vai me perdoar, mas eu gostaria de, pelo menos, de vez em quando, ter a liberdade de vir na porta da sua casa conversar com ela, porque eu sou o pai dela e eu tenho uma vida inteira de débito com ela. Aí a minha mãe ficou quieta e entrou para dentro de casa. Aí eu falei, ele me disse se eu queria ficar com a moto. Aí eu falei, não, pai, eu não vou ficar com a moto porque minha mãe não vai gostar que eu ande de moto. Ela nunca quis que eu comprasse uma moto. Então ela não vai gostar que eu tenha uma moto. Então eu vou respeitar minha mãe. E não, tudo bem. Semana que vem eu volto. Pra gente poder ir em algum lugar conversar. Eu preciso me explicar para você, eu preciso conhecer você, minha filha, eu preciso entender, me entender. Filha, eu falou assim para ela, gente, presta atenção nesse detalhe agora que é impactante. Filha, de uns poucos meses para cá, você não sai do meu pensamento. Penso em você todos os dias. Todos os dias eu acordo, penso em você, eu vou dormir pensando em você. A minha companheira falou assim para mim, está na hora de você se vestir de coragem e ir procurar sua filha. Parar de pensar e agir, homem. Vai procurar sua filha, não importa se te esculaçarem, não importa, você tem que arcar com o ônus do que você fez no seu passado. Mas vai procurar sua filha. A sua filha precisa saber que você existe, precisa conhecer você. Você precisa dar esse presente para sua filha, da sua filha conhecer você. De uns tempos para cá, ele disse, você não sai do meu pensamento. E ela concluiu
que esses tempos pra cá era do tempo da ação do Ho'oponopono, limpando as memórias, limpando as memórias, limpando as memórias, a ação da gota de orvalho, limpando as memórias, limpando as memórias. Tá? E ela disse que todo fim de semana eles se encontram, eles saem para comer algum salgado, uma pizza, eles almoçam juntos em algum restaurante perto da casa dela. E ela disse que desde então a mãe dela não tem isso, desde que seja na rua, que eles se encontram na rua, a mãe dela não se opõe. O pai dela quis se explicar o porquê ele fez aquela bobagem no passado. Ela disse que preferia não saber, porque o passado não ia mudar. O que interessava era daqui para frente. O que eles iam viver daqui para frente, como pai e filha, as experiências de pai e filho daqui para frente. E ela tinha certeza que ia ser uma vida muito boa e muito favorável para os dois. Ela disse que faz 3 semanas ele comprou um carro popular para ela poder se deslocar. Já que sua mãe não permite que você ande de moto, eu acredito que ela vai permitir que você ande de carro, para que você tenha mais rapidez e mais agilidade no dia a dia da sua vida, e tudo que eu puder fazer para colaborar para o seu bem-estar e o bem-estar da sua mãe, por que não? Eu vou fazer para colaborar com o bem-estar de vocês. Filha, você pode contar comigo agora na sua vida para tudo que você precisar e para aquilo que você não precisa também. Aí você pensa que anos de distanciamento, dessa vibe negativa, dessa raiva acumulada no tecido da mente de todo mundo naquela casa, inclusive nela, porque ela não entendia o porquê, ela não entendia, ela gostaria de ter um pai. Ela disse que, Vânia, eu nunca consegui odiar meu pai. Eu nunca consegui odiar meu pai. Mas, de tanto ouvir meus avós falando mal dele, de tanto ouvir minha mãe falar mal dele, aquilo foi entrando na minha mente. Foi entrando na minha mente e eu pensava assim, bom, já que ele não me quis, faz de conta que ele morreu para mim. Eu não sabia que ele me procurava nesse meio período, porque meu avô impedia que eu soubesse de qualquer coisa, que era para mim não sofrer, que era para mim isso, aquilo. Então, Vânia, eu tenho que falar para você. Gota de orvalho, lápis com a borracha, a prática contínua do Ho'oponopono na minha vida me trouxe leveza na minha mente, me trouxe paz de espírito e me aproximou do homem que nesse mundo eu posso chamar de pai. Eu não vou dizer para você que eu não estou feliz com isso. Eu estou muito feliz de poder compartilhar alguns dias ao lado dele, de conversar um pouco, de rir um pouco. Ele é muito divertido, ele é muito engraçado e eu estou feliz dessa aproximação. Estou feliz e minha mãe está conformada. Eu não digo que minha mãe está feliz, minha mãe está conformada com essa aproximação de nós dois. Ela diz que não pode fazer nada, mas esse não pode fazer nada da minha mãe me surpreende, que minha mãe é muito briguenta, minha mãe é muito, às vezes até violenta, com palavras, com jeitos em casa. Então a minha mãe está assim muito mais calma do que ela era antigamente. Então isso para mim já é um presente assim sem tamanho, sem limite. A vida agora está mais bonita, eu me sinto mais feliz, eu me sinto mais a vida tem assim um gosto diferente, um sabor diferente. Essa aproximação com meu pai está me fazendo muito bem mesmo. De coração, está me fazendo muito bem. E tenho certeza, Vânia, que essa ação foi graças à prática do Ho'oponopono. A ação da gota de orvalho com o lápis com a borracha me ajudou muito. Você tem razão, desencadeia a harmonia, as coisas vão se ajustando e o mundo vai ganhando outro tipo de
outro tipo de cor na vida das pessoas que praticam Ho'oponopono. Ela limpou a mente dela, ela permitiu que as bênçãos acontecessem, porque ela foi trabalhando com o lápis com a borracha, ela foi muito inteligente de escrever o nome do pai completo, porque ela limpou não somente o nome do pai, ela limpou o sobrenome do pai. Então, ali gerou limpeza de memórias até com antepassados da família. Então, isso foi muito, muito, muito claro para mim. Ela deixou a mente de trabalhar, ela deixou, foi trabalhando nela, no silêncio dela, nem falou nada para a mãe dela. E ficou na dela e na dela, dentro do coração, dentro da mente. O sol tomou conta daquela mente. E tudo transcorreu como tinha que se transcorrer, para o bem de todos os envolvidos na questão, como tem que ser. Para quem ainda tinha dúvidas da ação da gota de orvalho, de alguma coisa, porque as pessoas praticam e levam tempo para, às vezes, para ter a harmonia instalada na vida, ela disse que assim, Vânia, eu tinha certeza. Quando eu comecei a praticar, eu tinha certeza que de alguma forma tudo ia dar certo. Tudo ia dar certo. Então eu só pratiquei. Só pratiquei. E eu não imaginei que as coisas fossem ser tão... que tudo ia se alinhar de uma maneira tão feliz e tão generosa para mim. Eu estou muito, muito, muito feliz com isso. E eu estou muito feliz em saber disso, Carolina, e poder compartilhar com todas as pessoas essa bênção que se deu na sua vida. É muita bênção, realmente é muita bênção. Uma vida inteira de ausência e agora eles se encontraram e aos poucos estão tomando, se conhecendo. O pai está se revelando para a filha de uma maneira saudável, feliz, calma e tranquila, e a filha está se revelando para o pai de uma maneira feliz, calma e tranquila. E assim tem que ser. Divino Criador, limpa em mim, com gotas de orvalho, as ações que desencadeiam todas as desarmonias e transmute essas energias na mais pura luz. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Assim é. Eu abençoo sua vida, seu lar, seu mundo, seus negócios. Seja feliz infinitamente, porque é para ser infinito. Tudo na sua vida é para ser feliz, abundante e pleno. Saiba disso. O aulão está no ar. O aulão está no ar. Vale muito a pena, ok? Eu estou muito feliz com o resultado do aulão. E eu tenho certeza que ele vai fazer bem para você, de alguma forma. Até mais. O link do aulão está no descritivo desse vídeo. Até mais.